A graça e a paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém? Muito bem, então. Vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Que diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pai, nós te damos graça, Senhor, nessa noite. Te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, fala às nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um dos textos onde a gente olha para a palavra de Deus e fala, eu estou enxergando aqui nesse texto o Evangelho. Acredito que o apóstolo Paulo faça isso, acho que quase tudo que ele escreve, porque tudo que ele escreve, ele quer mostrar a Cristo e o seu Evangelho. E aqui é uma das partes que eu vejo o Evangelho de Jesus Cristo bem prático. E para uma breve introdução, não tem como nós começarmos sem o FCD, que é o foco da condição decaída de todo ser humano. Todos nós pecadores, todos nós nascemos assim, nós sabemos disso. E existe um vírus, ou uma doença, não sei, talvez a Carol possa nos explicar depois, chamado HIV. O HIV, ele não tem cura. Tem tratamento, até onde eu pesquisei hoje pela manhã. E existe um outro vírus também, que é mortal como o HIV, que se chama pecado. E como o HIV, o pecado, ele mata. Quando aquela pessoa morre com seus pecados não perdoados, ele morre uma morte física e também uma espiritual. Só que diferente do HIV, o pecado tem cura. O pecado tem cura. É Jesus Cristo, nós sabemos, na cruz do Calvário. Infelizmente o HIV ainda não, mas o pecado tem. Outra diferença entre o pecado e o HIV é que o pecado ele alcançou a todos, porque todos nós somos pecadores. E por isso que ele é mais fatal. E quando nós olhamos para a vida com essa perspectiva de que sem Cristo nós estamos condenados a morrer a qualquer momento, nós precisamos parar, pensar e glorificar a Deus, porque nós obtivemos a cura para o vírus mais mortal que existe, que é o pecado. Nós obtivemos. E olhando para esse texto aqui, nós vemos Paulo falando sobre o ministério da reconciliação. Deus reconcilia consigo mesmo na cruz o homem. É isso que ele vem falando um pouco antes. Se você voltar aí no 18, ele fala: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o título do sermão, o mistério da reconciliação. Ou, como está na Bíblia, o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. E aí eu coloquei 4 pontos que esse texto traz para a gente. O primeiro, o benfeitor. O segundo,
o substituto, o terceiro, os beneficiários, e o quarto ponto, os benefícios. Vamos para o primeiro, o benfeitor. O texto começa falando assim, ó, Deus tornou, no versículo 21, Deus tornou, Deus fez. Talvez na sua versão está assim, Ele fez. Mas o que o benfeitor, Deus, o que Ele fez? Ele iniciou, irmão, a reconciliação. Foi Deus que iniciou, foi Deus que executou, foi Deus que startou, foi Deus que começou essa reconciliação. Nós não podemos, de nós mesmos, eu não posso de mim mesmo, levantar do nada e falar assim, hoje eu acordei, pintei o cabelo e me achei lindo e decidi me reconciliar com Deus. A gente ouve muito isso, mas não. Foi Deus. A Bíblia fala que Deus tornou, Deus fez, foi Deus que fez. Ele é o benfeitor aqui. Eu sempre lembro daquele jovem rico que chega em Jesus, sabe, e fala assim, olha, deixa eu te perguntar, o que eu tenho que fazer de bom para me herdar a vida eterna? Aí Jesus calmamente vira para ele e fala, olha, bom, só tem um que é bom. Só Deus é bom. Então Deus é o benfeitor. É Ele que tornou, Ele que fez possível para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Ele é o benfeitor. Então a reconciliação não pode vir de uma fonte humana, de uma fonte que não seja de Deus. Não tem como brotar isso, a não ser daquele que é a fonte de água viva, daquele que tem o poder de fazer de fato e de verdade. Às vezes você se pega tentando se iludir que você pode, tentando se iludir que você vai conseguir, sem Deus, ser feliz, ser realizado. Mas nós sabemos que não podemos. Romanos capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim, olha, como está escrito. O Cristiano vai colocar ali agora para nós. Como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não tem ninguém que de fato seja justo, de fato possa falar assim, eu sou bom, que de fato entenda ou que busque a Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nós não queríamos Deus. Foi Ele que tornou, foi Ele que fez o processo em nossas vidas. E eu não sei você, mas ultimamente tenho olhado para a obra de Cristo e ainda consigo, no meu coração, me constranger um pouco. Tem dias que é muito, tem dias que eu choro. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para esse benfeitor e falar assim, nossa, o que Cristo fez por mim é mais importante do que o meu sonho. O que Cristo fez e está fazendo na minha vida, mudando eu como eu era e quem eu estou sendo agora, é mais importante do que a minha vontade de tal coisa amanhã. E quando você olha nessa perspectiva, que você consegue valorizar o que Deus faz, o que Deus já fez e ainda está fazendo, você se regozija nisso, você se alegra nisso, às vezes você chora nisso. Às vezes você fala assim, Deus, eu nem sei o que falar agora nessa oração, porque eu só sei chorar. Porque o Senhor me encontrou e me fez seu filho. E talvez a gente pensasse que alguém pudesse fazer alguma coisa. Esses que poderiam, talvez, fazer alguma coisa, mas não podem, seriam os judeus. Porque eles receberam, irmãos, a palavra de Deus, a lei, eles receberam os profetas, eles receberam a bênção, a adoção, eles tiveram tudo. Então, alguém que, se fosse possível fazer alguma coisa, seria eles. Nós que éramos separados, nós que nem éramos considerados, eles eram. A salvação era dos judeus. Jesus veio para salvá-los. Se tinha alguém que conseguia alguma coisa, seria eles. Mas a gente sabe que não é possível. Inclusive o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, na verdade Romanos 9, vem falando sobre tudo isso.
Vocês estudaram Romanos 9 tem pouco tempo. Quão abençoado é esse povo, como eles receberam. Agora você vai para o 10, o versículo 1, o apóstolo Paulo lamenta. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Essa é a oração do Paulo. Olha, o maior desejo da minha vida é que os meus irmãos sejam salvos. Porque eles não podem ser salvos se não for em Cristo. E como eles estavam? Eles estavam perdidos, os judeus estavam perdidos, eles perderam, acreditavam que fosse alguma forma de reconciliação por esforços próprios, por obras, por aquilo que eles fizessem. E Paulo fala isso. Achavam que dependia dele essa reconciliação. E aí no versículo 2, o Paulo fala assim, mas eu posso testemunhar que eles, os judeus, têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Que conhecimento? Que foi Deus que é o benfeitor, é Deus que fez. Versículo 3, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Apóstolo Paulo falando. Então não tem como, irmãos, nós nos enganarmos. A maior falsa religião é a religião da realização humana. É a religião que fala que o homem faz alguma coisa e por isso está muito bom com Deus. Aquele que fala assim, eu tenho crédito com Deus. Não. A falsa religião é isso aí. Mas o benfeitor é Cristo. É Deus que fez e tornou. E em segundo lugar, nós temos o substituto. Que é, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Isso é muito importante no Evangelho, porque primeiro é Deus que faz, Deus que torna. Torna quem? Cristo, nosso substituto. Cristo torna aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, pecado por nós. Ele que fez isso, foi Deus que pegou Cristo e falou assim, olha, você é a solução. A segunda pessoa da Trindade. Sem o substituto, o homem não pode ser salvo. Então, aquele que não conheceu o pecado, aquele só pode ser um. Só pode ser um, e este é Jesus Cristo. Você não pode falar assim, olha, eu vou morrer para salvar meu filho. Pode me matar, Deus, que eu vou morrer pelo meu filho. Não dá certo, sabe por que não dá certo? Porque primeiro você precisa morrer para o seu pecado. Você primeiro precisa morrer para você mesmo, lá na cruz para pagar os seus pecados. A ira de Deus precisa ser satisfeita sobre você, então você não pode morrer por ninguém. Compreende isso? Então por isso que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca pecou, aquele que o Pai falou assim, olha, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, e nós sabemos que se Deus teve prazer em Cristo, é porque Cristo não teve pecado, porque Deus não tem prazer nenhum com o pecado e não tem comunhão nenhuma com o pecado. Deus até pode amar o pecador, porque Ele tem propósito de salvação na vida dele, mas nunca vai amar o pecado. Porque se Ele não me amasse, eu que sou pecador, como eu seria salvo, se foi Ele que me amou primeiro, diz a Bíblia Sagrada. Então sim, eu posso afirmar, Deus ama o pecador. Porque se Ele não tivesse me amado, eu estaria no inferno. Porque se Deus não tivesse me amado, eu não estaria aqui e agora. Estaria em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra porcaria. Louvando a mim mesmo, ou louvando o dinheiro, ou a bebida, ou o poder, ou o sexo, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Não a Cristo. Não entendendo que eu precisei de um substituto, sem pecado, Jesus Cristo. E só podia ser um, assim. Primeiro que ele precisaria ser Deus, porque o único que não conheceu o pecado foi Deus, irmãos. Somente Deus não pecou. Então, em primeiro lugar, ele precisaria ser Deus, porque ele precisaria ser sem pecado. Em segundo lugar, ele precisaria ser homem,
Por isso que nós falamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porque ele precisava ser sem pecado, então ele precisava ser Deus e ser homem, para que, sendo homem, na forma humana, morresse e pagasse por todos os pecados. O justo pelo injusto, reconciliando consigo mesmo, ou reconciliando com Deus o mundo. Somente assim. Aí o Romanos 3, 23, vem e fala, olha, pois todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Porque não é possível, todos pecaram, só esse um, Jesus Cristo, o substituto, 100% Deus, 100% homem, é que é o sacrifício perfeito, que é aquele que pode reconciliar o mundo comigo, aqueles que eu escolhi comigo. Uma prova disso é Apocalipse capítulo 5, versículo 1, onde nós temos aquela cena terrível, que João fala que ele viu na mão direita alguém assentado no trono com um livro, um rolo, que escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Aí ele fala no versículo 2, viu um anjo poderoso clamando em alta voz, quem é digno? Quem é digno de romper estes selos e abrir o livro? Mas ninguém, irmãos, ninguém podia, versículo 3, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém. Não achou ninguém que pudesse abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Aí no versículo 4, João chorava muito, entrou em desespero, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí no versículo 5, então, um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E o que eu acho incrível, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, a raiz de Davi. Irmãos, não é que Jesus foi gerado por Davi, ele é a raiz, foi ele que gerou. Ele não é tipo descendência de Davi, não. Davi só foi usado por ele para que ele pudesse nascer um dia. É da raiz que sai tudo, irmãos. Então, ele é da raiz de Davi. Olha que privilégio. Você já pensou em você ser raiz de Deus em algum momento na sua vida? Que Deus te escolheu? Você é a extensão de Deus, da graça dele. Quando a gente olha que nós não podemos fazer nada, não tem mais nada que expresse a graça do que a nossa capacidade de fazer alguma coisa. A gente fica meio que, às vezes, falando assim, nossa, mas a graça de Deus é graça demais, parece que eu não faço nada, parece que eu não contribuo com nada, parece que eu quero me salvar um pouco. Mas é graça, irmãos, é favor imerecido. Mas no versículo 6, do Apocalipse 5, João falou que viu um cordeiro, e esse é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o substituto. Somente Ele pode, irmãos. 1 de Pedro 1,19 fala assim que pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Um cordeiro, Jesus Cristo, o substituto. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 100% homem, nascido debaixo da lei. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus precisou mandar o seu Filho, 100% Deus, filho de mulher, 100% homem? Por quê? Versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Simples, esse é o motivo. Esse é o motivo. Foi por isso que Deus fez isso, nos deu o substituto. Então, Deus, irmãos, torna Jesus pecado por nós. Ele torna Jesus pecado, e é importante a gente reparar aqui, que quando a palavra de Deus fala que Deus tornou Jesus pecado por nós, não é que em algum momento Jesus foi lá e pegou o seu pecado e ficou pecador. Não, essa não é a maneira correta de nós olharmos para isso. Porque Jesus, irmãos, ele não podia
ser pecador para expiar por nós. Então, a maneira mais fácil de nós olharmos para isso aqui é mais ou menos assim: Deus pega os nossos pecados e imputa a Cristo. É como se Deus pegasse o cartão de crédito de Jesus e falasse: olha, passa os pecados da humanidade aí no crédito. Os pecados não são de Cristo, não foi Cristo que pecou, mas a conta que Cristo tem para pagar é nossa. Nós pegamos o cartão de Jesus Cristo emprestado e quem vai pagar a conta é Cristo. Mas nós nunca podemos dizer que Cristo pecou. Que Cristo, em algum momento, o pecado esteve com ele. Que ele foi pecador, não, nunca. Nem Herodes, se você olhar para a palavra de Deus, Herodes fala: olha, eu olho para esse homem e eu não vejo nele nada que possa condená-lo. E ele fala isso 3 vezes. Então, nós precisávamos desse substituto. Então, Jesus nunca pecou. Isso não significa que Jesus quebrou a lei, não quebrou. Inclusive, o Isaías 53 fala que ele tomou sobre si nossas dores. Que as enfermidades estavam sobre ele. E sobre ele levou as nossas doenças. Aí no versículo 5, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E no 6, ele fala: todos nós, como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor, o que ele fez? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele não pecou. O Senhor que fez cair, irmão, o meu e o seu pecado sobre Cristo. Foi ele que fez. Embora Cristo fosse inocente, Deus fez o nosso pecado cair sobre ele. Então, na cruz, Jesus, sem pecado, ele foi tratado como um pecador. Na cruz, Jesus, sem pecado, sofreu a dor, a ira que eu precisava sofrer. Sofreu a ira que você precisava sofrer por causa do seu pecado. Foi Cristo que sofreu, e aqui acontece uma coisa incrível. Da mesma forma que os seus pecados foram imputados a Cristo, sabe o que foi imputado a você? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi imputada para você. Deus não pecou, mas os nossos pecados foram imputados em cima dele. E você nunca foi justo. E você nunca pôde ser justo, mas Deus, na sua infinita bondade, pegou a justiça de Cristo e jogou sobre você e falou assim: agora sim, você está reconciliado comigo, Fábio. Por quê? Porque a justiça do meu filho, que morreu na cruz, te justifica. Porque quando eu olho para você, eu não vejo mais você pecador, porque Cristo já pagou lá, foi imputado todos os seus pecados em Cristo. Todos os seus pecados, todos, não importa quais você cometeu, todos. Nós recebemos, irmãos, a justiça de Cristo. Ah, isso mexe comigo. Isso mexe, porque eu sabia que eu recebi algo que eu nunca ia conseguir, ia merecer, ou iria de alguma forma conquistar. Irmão, isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Deus escolhe fazer alguma coisa em nosso favor, joga os nossos pecados em Cristo, joga a justiça de Cristo em nós, nos justifica. Cristo propicia a ira de Deus. Cristo fez tudo, Deus fez tudo. Sabe o que nós fizemos? Nada. Mas sabe o que nós podemos fazer? Sabe, olhar para nós, falar assim: Deus, eu sou grato demais ao Senhor. Pai, obrigado, porque eu não merecia. Pai, o Senhor me salvou porque eu não poderia. Pai, os meus pecados foram perdoados, e por que eu vou ficar olhando, lamentando, porque a justiça de Cristo está sobre mim? Esses dias eu estava até pensando, irmãos, depois eu posso até discutir isso com o pastor João, até quero, pastor José, porque para que nós pedimos pecado, se em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados? Para que você pede perdão? Óbvio que eu não vou pregar isso. Isso precisa ser desenvolvido. Mas você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Eu penso nisso. Por que eu estou pedindo perdão para Deus se eu não tenho mais pecado? Eu tenho a justiça de Deus. Eu peco, irmãos.
Mas eu tenho a consciência que o poder de Cristo já me lavou de todos os pecados. A culpa que eu precisava sentir, eu posso até sentir, porque a gente fica triste, a gente, você sabe o que é pecar. Mas eu acho que está na hora da gente passar para o próximo level. E o próximo level é reconhecer que você foi perdoado. Óbvio, nós vamos orar, pedir perdão, e todo aquele que fala que não tem pecado, já pecou. A gente sabe disso, mas o que a gente precisa ter em mente é que os meus pecados foram pagos por Cristo. E eu recebi a justiça de Deus, a justiça de Cristo. Enfim, terceiro ponto para a gente finalizar, os benefícios. Quais são os benefícios? Deus tornou o pecado por nós. Que benefício você ganhou com isso? Aí é o versículo 17 de 2 Coríntios 5. A gente vai voltar um pouquinho, estávamos no 21, mas o 2 Coríntios 5, 17 fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Que benefício que eu ganhei? Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. As coisas antigas, os pecados, quem eu era, o que eu fazia, já se passaram. Eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Eis que eu vivo em novidade de vida. Não sou perfeito, não vou ser perfeito aqui nessa vida, mas um dia sim. Vivo em novidade de vida, crendo que Deus pode, a cada dia, me dar um renovo. A cada dia pode me ajudar a superar as minhas falhas e os meus pecados. E pode. Posso crer, na verdade, que todos os dias Ele vai estar comigo. Esses são os benefícios. E por último, esses são os beneficiários. E por último, o benefício, que é o finalzinho do versículo 21, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É o que eu falei, a justiça de Deus está sobre nós, mas Filipenses 3:9 expressa melhor. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Então esse é o nosso benefício, irmãos. Nosso maior benefício é a justiça de Cristo. De acordo com 2 Coríntios 5, 21. Diante disso, eu só posso dizer para você que o seu nome, se você se converteu, ou se Deus converteu você, está escrito no livro da vida. E sabe quando que Deus fez isso? Antes da fundação de tudo. Deus fez isso por nós, irmãos, e o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, escreveu o nosso nome lá no livro da vida. Por que Ele fez isso? Porque os planos de Deus são perfeitos. Ele um dia morreria por mim e por você, levaria o meu pecado e o seu, e colocaria em nós a sua justiça. Esse é um Deus que ama. Esse é o Deus que eu creio, que é gracioso, que é poderoso e que muda a minha vida todos os dias. É impossível nós vivermos da mesma forma, sabendo que Cristo nos justificou. Amém? Então vamos orar. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor, glorificamos o seu nome, Pai, porque o seu evangelho é poder. O seu evangelho, Deus, Pai, nos sarou, Pai, nos curou, nos deu vida, Pai. E além disso, Pai, nós recebemos um presente especial, que é a justiça de Cristo em nós. Que é a justiça, Pai, do próprio Deus em nós. Pai, obrigado, nós somos gratos, Pai, por receber do Senhor tamanha graça, Pai. Tamanha graça, Pai, que às vezes nós pecamos em não ver, em não observar, em não sentirmos isso, Pai. Mas louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. E sabemos, Deus, que se não fosse o Senhor que fizesse, tornasse, agisse, mudasse, nós estaríamos, Deus, condenados. Mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos reconciliou consigo, Pai, e nós te glorificamos, Pai, em nome daquele o único, Jesus Cristo, Pai, 100% Deus, 100% homem. Em nome de Jesus nós oramos assim, Pai, para a Tua glória. Amém.